Olá, eu sou o usuário santamarense e vou ensinar agora como desenhar polígonos no Java OpenStreetMap. Polígonos ou áreas. Vamos lá. Desenhar polígonos ou áreas é a mesma forma como desenhar estradas, por exemplo. É da mesma maneira. Vamos lá então. Seleciono do lado esquerdo da tela a ferramenta Desenhar Nós. Se prestar atenção, passando o mouse em cima, tem um A entre parênteses, ou seja, tanto faz eu ir clicar lá na ferramenta ou teclar a letra A, que vai ativar a função do mesmo modo. Vamos lá então desenhar os limites do açude. Ao chegar no final, eu clico o último ponto bem onde está o primeiro, a fim de fechar o polígono. Fechado o polígono, eu vou em pré-definições, water e reservatório. O nome se tiver e aplico as preferências. Bom, vem daí que é muito útil decorar as tags. Aqui do lado direito tem uma relação de tags aplicada ao objeto selecionado. No caso, eu seleciono o objeto e aqui vai aparecer as tags. Pois bem, eu poderia, ao invés de terminar de fechar o polígono, ir lá em cima e procurar os menus, nos menus as tags que devem ser usadas, eu posso colocar elas aqui diretamente. Por exemplo, eu desenhei o contorno do açude, seleciono ele, adicionar Land Use Reservoir. Pronto, está adicionado o açude ao mapa. Vou ensinar agora uma forma mais precisa e mais rápida de desenhar o açude. Claro, eu fiz rápido esse açude porque, na verdade, ele afastado, não detalhei muito as curvas dele. Pois bem, existe uma ferramenta chamada Modo de Desenho Rápido. Essa ferramenta, ela não tenho certeza se ela vem junto ou se é um plugin. Se eu não me engano, é um plugin que tem que instalar. Bom, para instalar ela, a gente vai a tecla F12 do teclado, ou vai em editar preferências e vai abrir uma janela nesse formato. Você vai do lado esquerdo, onde tem uma tomadinha com um plug, clica nela. Daí você procura os plugins que podem lhe interessar. Às vezes você lê algum, pode ser do seu interesse. Por exemplo, aquela ferramenta ali, ela se chama Fast Draw. Vamos lá então, Fast Draw. Essa ferramenta aqui, ó. Eu marco ela, clico em baixar lista. Bom, é demorado um pouquinho, eu vou fazer isso porque eu já tenho ela. E depois em atualizar plugins, que eu também não vou deixar atualizar agora, porque não é o caso. Bom, feito isso, vai clicar em aceitar e a ferramenta vai estar aqui do lado disponível. Se não estiver ainda, reinicie o Java OpenStreetMap. Pois bem, clico nessa ferramenta e olha só que interessante. Primeiramente, vamos colocar o zoom no máximo até 20. Isso dá uma grande precisão no desenho. Daí, com essa ferramenta selecionada, eu começo a desenhar o contorno do açude. Como? Eu não estou clicando, estou apenas com o botão do mouse, botão direito do mouse clicado, enquanto vou arrastando o mouse, traçando detalhadamente o contorno do açude.
Essa ferramenta, ela é muito útil para desenhar também eixos de rios. Eu, pessoalmente, eu não gosto de desenhar estradas com elas, principalmente porque as estradas geralmente são retas e às vezes pode gerar ponto desnecessário. E aí vem que, quando precisa fazer alguma manutenção para alinhar uma estrada, por exemplo, eu vejo dificuldade, porque são vários pontos que precisam ser realocados. Já no açude, por exemplo, é mais difícil isso acontecer, até porque quando uma imagem de satélite é atualizada, o tamanho do açude ele pode variar, porque depende das chuvas do momento, né? Bom, eu vou fazer um atalho aqui para chegar ao início do... Estou afastando o zoom aqui só para fechar a explicação. Bom, desenhei aí o contorno do açude. Quando chegar próximo ao ponto inicial, vai aparecer um quadrinho verde. Eu clico e fechei o polígono. Bom, para confirmar que eu fechei, eu dou 2 enters. Pronto. E está desenhado o açude. Nesse lado, olha só, nesse lado esquerdo que eu desenhei bem detalhadinho os limites do açude. E olha só esse outro lado que eu não fiz com muito detalhe, ó. Nesse lado também, ó, vários pontos. Isso aqui foi gerado automaticamente. Eu não fui clicando. Apenas passando o mouse na borda do açude. Bom, feito isso, vou ali e adiciono a tag Land Use Reservoir. Bom, e como é que eu faço, por exemplo, para saber que tags usar, quais as tags usar? Bom, uma coisa que pode ser bastante útil é, eu me lembrei agora que em tal lugar tem um açude. Pois bem, eu vou nesse lugar, e seleciono esse objeto. Venho aqui do lado direito, consultar elementos, e seleciono esse objeto. Daí seleciono aqui o açude. Esse açude, eu vejo aqui do lado direito que para definir que um objeto é um açude, eu uso a tag Land Use Reservoir. Bom, vamos lá. Venho aqui, seleciono o objeto. Deixa eu excluir para ensinar antes. Clico em adicionar. Daí escrevo lá. Bom, está Land Use Reservoir porque foi o último que eu usei. Mas eu posso começar a escrever. Se eu começar a escrever Land Use, já vai aparecer Land Use. E eu começo a escrever Reservoir. Reservoir. Apareceu, é um açude. Uma coisa que eu posso fazer também é assim, ó. Aqui tem outro açude para desenhar. Seleciono a ferramenta de desenho, clico com o botão direito do mouse e vou arrastando no contorno do açude. Cliquei no primeiro ponto, 2 enter. Desenhou o contorno do açude. E agora eu vou ali no outro açude, dou o comando Ctrl C e venho aqui e dou o comando Ctrl Shift V. Pois bem, perceba que do lado direito aqui, ó, ele colou as tags desse primeiro objeto nesse segundo. Qual é a diferença entre Ctrl V e Ctrl Shift V? Quando eu copiei esse objeto, eu copiei o objeto e as tags. Se eu dou
Ctrl Shift V, ele cola as tags. Se eu der Ctrl V, ele vai colar o objeto. Perceba. Copiei esse objeto daqui para cá. Obviamente, em açudes, matos e afins, isso não é muito útil, colar o objeto em si, porque dificilmente vai fechar o contorno. Em construções, isso é muito útil. Por exemplo, nesse local onde as casas são todas iguais, eu venho, desenho o contorno da casa, copio e colo todas as casas. Veja só. Desenho o contorno da casa, vou aproximar o zoom para melhorar. Desenho bem detalhadinho o contorno de uma casa. Venho aqui, digo que é uma construção do tipo casa. Bom, e como é que eu vou saber as tags? As tags a gente vai decorando ao longo do tempo com o uso. Se você tiver dúvida, você pode recorrer ao wiki do OpenStreetMap. Por exemplo, vamos procurar aqui casa. Vou dar um Enter para ver se recarrega. A internet não está muito boa. Bom, foi lá. Casa. Aqui, exemplo de endereço. Essa aqui, ó. Tag building. Vamos lá. Tem vários tipos de building. Se eu colocar building yes, quer dizer que é uma construção e não tem detalhe tipo de construção. Pode ser um prédio, uma casa ou qualquer construção. Aqui eu tenho maiores detalhes, ó. Tem apartamentos, tem quando é fazenda, em hotel, casa e por aí vai. Por exemplo, eu acho que a melhor tag seria casa. Então eu uso building house. Vem aqui building, 2 cliques, house. Tá. Que outros detalhes eu sei dessa casa? Essa casa, ela é amarela. E como é que eu digo que ela é amarela, por exemplo? Vou lá no wiki. Na verdade, isso aqui é para construções em 3D. Deixa eu ver então. 3D. Building. Construções em 3D. Lá tem bem explicadinho como deve ser o mapeamento em 3D. Deixa eu me situar. Vamos situar por aqui. Tá, isso daqui tá bem legal. Pessoalmente não conhecia essa página específica. Vou colocar nos favoritos para dar uma olhada mais tarde. Mas não era aqui que eu queria chegar. É Simple 3D Buildings. É isso aí, Simple 3D Buildings.
Bom, aqui explica, ó, tu pode colocar a altura, a tag altura e outras, número de andares. Bom, a cor, ó, building color para definir a cor. Seleciono building color, Ctrl C, venho aqui, adiciono, Ctrl V, e a casa é amarela. Tem que ser em inglês, coloco yellow. Tá. É uma casa de um piso só, eu digo que ela é building levels 1. O que mais? Que mais informações eu tenho dela? O telhado é laranja. Como eu faço para dizer que o telhado é laranja? Vem aqui, ó, roof color. A cor, no caso, é a cor do telhado. Copio, colo e digo que é laranja, orange. Que outras informações eu tenho mais? O material do telhado. O material do telhado, ele é roof tiles. Roof tiles. Claro, por exemplo, se eu clicar aqui em Building Color, eu abro as opções ali, ele ensina como taguear e tudo mais. Basicamente isso aqui. Que outra informação legal daria para colocar no mapa? O tipo do telhado, ó, Roof Shape, formato do telhado, a forma do telhado. Roof Shape, vem ali, adiciona a tag. E aqui eu escolho entre as várias opções básicas que tem. Naquele caso, a que mais se adequa é essa daqui. Copio, colo. Perceba que a casa ela foi bem detalhada. Então, as outras casas são iguais. Eu venho aqui, seleciono ela, dou Ctrl C, ponho o mouse no centro da próxima, dou Ctrl V, 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 Ctrl V. Pronto, perceba que rapidinho eu desenhei várias casas, no caso elas são iguais ali, com vários detalhes. Bom, daí você me pergunta, para que é tão útil tantos detalhes? No mapa padrão do OpenStreetMap não aparecem detalhes como cor do telhado, cor da casa, informar o telhado e nada. Mas existe o seguinte site, F4 Maps. Vai abrir e você vai em demo.f4map.com. Nesse mapa você consegue visualizar as suas edições em 3D. E daí vai aparecer uma casinha bonitinha lá, com o telhado naquele formato, a cor do telhado, a cor da casa, como você descreveu. Nesse caso, o meu computador não suporta esse mapa, por causa que não tem esse WebGL ali. E não vou conseguir visualizar em 3D. Mas então fica a dica, demo.f4map.com. Bom, eu acho que já está explicado como se faz. Com o tempo a gente vai decorando as tags, principalmente coisas tão recorrentes como, por exemplo, mato, sangas, rios. Isso é bastante comum no mapeamento e a gente vai decorando. O que a gente não sabe, a gente recorre ao wiki do OpenStreetMap. Uma coisa interessante que eu gostaria de ensinar também é o uso dessa ferramenta aqui, ó,
desenhar prédios. Essa ferramenta, assim como o Fast Draw, ele não é padrão aqui do lado, ele é um plugin que tem que ser instalado, se eu não me engano, não tenho certeza. Perceba, editar, preferências, o plugin ele se chama Beauty. Ou não é Beauty, deixa eu ver. Isso aqui ele deu algum probleminha que não tá legal. Deixa eu ver de novo. Não está baixando agora, mas você tem que procurar ali por alguma coisa como building, alguma coisa, não sei. Ou rolar para baixo com as opções aqui, baixa a lista, vai aparecer as opções e você acha uma construçãozinha parecida com essa. Bom, vamos lá. Essa ferramenta é bem útil, olha só. Tem as casas numa quadra. Pode ser essa quadra aqui, por exemplo. Vamos ver se clareia melhor a imagem. Esperar um pouquinho. Seleciono essa opção. Daí eu faço assim, ó. Aqui tem uma casa. Clico numa ponta dela, arrasto o mouse, clico ali, ó. Rapidinho, desenhei uma casa. Aqui tem outra, ó. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Aqui mais uma. Aqui tem uma construção, parece uma construção no final do terreno, um galpão, quem sabe. Uma casa. Uma casa. Uma casa. Uma casa. Outra casa. Tem uma construçãozinha pequena, talvez de fundo do terreno também. Pronto, ó. Rapidinho eu desenhei várias casas de uma quadra. Claro, essa ferramenta ela só desenha casas com 4 lados. Esta, por exemplo, aqui, ó, ela tem várias quinas. Tem aqui e daqui ela vai para cá, ó. Daí eu posso adequar conforme o formato da casa, ó. Aqui. E tem essa outra também aqui que ela é diferente, ó. Eu posso arrastar os pontos. Onde tem esse xizinho eu posso clicar e gerar um novo ponto. E assim eu vou desenhando o contorno da casa para deixar ela mais precisa. Essa casa tem mais de uma parte. Vamos puxar para cá. Mais ou menos assim, não dá para ter certeza pela imagem. Pronto, rapidinho eu desenhei várias casas de uma quadra. Para que isso é útil também? Desenhando as casas de um lugar, eu posso imprimir um mapa e ir a campo, recolher numeração das casas. Tá? Peguei, desenhei, mandei para o Citymap, salvei, depois eu imprimo e vou a campo recolher a numeração de casa e outros detalhes também. Isso facilita. Por exemplo, este lugar aqui é uma vila. Essa vila se chama Vila Maringá. Bom, para colocar ela no mapa é bem simples. É uma área, como usa o ID. Bom, vem aqui, seleciona a ferramenta, demarca os limites da vila, vem aqui do lado, adiciona as tags. O uso da terra, land use, residencial, de nome
Vila Maringá. Pronto, a vila está no mapa. Agora eu vou explicar o que realmente é uma área para o OpenStreetMap. O que realmente é uma área. Por exemplo, essa partezinha branca aqui, ó, ela é um caminho de pedestre. Mas ela não é um caminho como esse daqui, ó, que é reto, que é um alinhamento. É uma área. Então, para dizer que é um caminho de pedestre em forma de área, seleciono a área, venho aqui do lado, digo que ela é uma área yes, que é uma área, que é para o OpenStreetMap interpretar como uma área e não como um caminho de pedestre pela periferia do polígono. E venho aqui e digo que é um highway, footway, acho que é footway, não tenho certeza como é que foi tagueado. Pronto, adicionei um caminho, um polígono, e disse que esse polígono é uma área caminho de pedestre. Ela é caminho de pedestre não apenas para a periferia, mas por qualquer ponto dentro deste polígono. Perceba como fica no mapa. Aqui na verdade foi usado highway pedestrian, talvez seja o mais adequado em vez de footway. Bom, perceba que foi renderizado como uma área esse polígono. Agora, se eu tivesse desenhado, colocado aqui na footway pedestre, se eu tivesse só colocado highway pedestrian, ele não ia considerar como uma área. Ele ia considerar um caminho de pedestre apenas pelas beiradas. Aqui, ou seja, aqui no centro podia ter qualquer outra coisa, uma casa ou qualquer outra coisa. Acho que é isso para o momento. Voltarei a fazer novos tutoriais conforme for surgindo dicas que eu tenha a repassar e conforme você precisar. Qualquer dúvida, retorne aí. Aí não esqueça de enviar para o OpenStreetMap a sua modificação. Vai lá, dá uma descrição e clique em enviar. Eu não vou enviar porque essas informações que eu coloquei já havia no mapa. Bom, até a próxima.